Bem, hoje, dando continuidade ao que a gente tratou ontem, eu vou falar um pouquinho desses questionários, dos diversos questionários, das diversas ferramentas. Ontem a gente tratou aqui das, dos modelos teóricos que embasam essas ferramentas. Então, o que que eu falei basicamente? Pesquisadores, um pesquisador, outro, ou vários pesquisadores, tentaram entender, pegaram lá 1.000 trabalhadores que estavam, por exemplo, com depressão. 1.000 trabalhadores, não, 1.000 pessoas que estavam com depressão. E tentou entender o que que levou as pessoas a estarem deprimidas. Opa, descobrimos que 200 aqui tem a ver com o trabalho. Não teve nenhum perda de filho, não teve fim de casamento, não está de luto, não teve crise financeira. Eu não identifiquei. Eu fui perguntando para as pessoas, essas 1.000 pessoas, o que que aconteceu, qual foi o momento que que essa depressão se manifestou. E foi anotando tudo aqui, ó. Ah, esse cara aqui foi isso. Ah, aquela ali foi aquilo. Eu anotei tudo. Separei aquele grupo em que o relato ia nos dar o quê? O trabalho. Beleza. Então, achei aqui que o trabalho é fator de risco para a depressão. Agora, eu vou investigar especificamente nesses trabalhadores que o que disparou, o que causou essa depressão, que levou a esse quadro nesse momento, foi o trabalho. Qual era a situação deles no trabalho? O que que eles tinham lá no trabalho? Ah, o trabalho eu tinha muita pressão, eu sofri assédio, eu tinha as ferramentas inadequadas, eu tinha isso, isso, aquilo. Então, agora, nesse universo aqui de pessoas que tiveram o trabalho como fator de risco, estão ali na etiologia da doença, estão ali presentes na evolução, na causa dessa doença. Então, eu consigo agora dizer, olha, pessoas que têm uma jornada muito extensa, adoecem, ficam com depressão. Logo, jornada muito extensa é fator de risco para transtorno mental, para a depressão. Olha, quando as pessoas têm a sensação de que não têm o valor reconhecido, pessoas têm essa sensação, elas ficam com depressão. Só que, logo, não reconhecer, não ter o reconhecimento correto é fator de risco para a depressão. Esse é o conceito básico que a gente explorou ontem. Ou seja, não veio do nada. Não é porque o Rodrigo chegou assim, eu acho que fator de risco psicossocial é gritar com o trabalhador. Não. Eu consegui identificar com pessoas doentes que elas estavam lá no trabalho recebendo gritos. Eu fiz essas pesquisas estão no caminho inverso, do doente para o sadio. Quando eu identifiquei que eu tenho um número de pessoas que estavam recebendo gritos no trabalho e que estão em depressão, agora eu fui lá identificar outras pessoas que estão, comecei a acompanhar outras, fui buscar pessoas que estão recebendo grito também, que não estão com depressão, mas estão recebendo gritos no trabalho. Eu começo a acompanhá-las. E aí eu consigo identificar o tempo que leva, mais ou menos, para essas pessoas adoecerem e mais como elas se sentem. Comecei a aplicar questionários, perguntar: como é que você se sente? Eu já sei que os gritos levam à depressão. Eu já sei que uma jornada muito extensa leva à depressão. Já identifiquei isso lá no grupo dos doentes. Agora estou vendo aqui esse grupo aqui, ó, esses caras aqui têm uma jornada muito grande. Os caras trabalham 14 horas por dia. Nossa. Opa, então eu já sei que a galera que trabalhava 14 horas, tem uma galera lá que trabalhava 14 horas que tá com depressão. Ou está com ansiedade, por exemplo, tem problema cardíaco. Já identifiquei. Agora eu peguei a galera que trabalha 14 horas por dia, não tem ainda problema cardíaco, não tem ainda a ansiedade, não tem ainda a depressão. E vou começar a me perguntar, começo a perguntar a eles, como é que você se sente? Criou-se também um padrão de respostas. Quando eu cruzo o padrão de respostas com a linha do tempo, eu consigo identificar que tipo de resposta me dá quem está mais próximo de adoecer. Quando o cara começa a dizer, cara, eu já estou por aqui, 2, 3 meses o cara adoece. Aí tem outro lá que está trabalhando 14 horas por dia, mas assim, pô, é pesado, mas eu estou aguentando. Leva muito mais tempo o cara adoecer. Então, os questionários,
As ferramentas validadas, os COP-SOC da vida e todos os outros, eles foram criados a partir desse modelo. Aí criou-se um modelo. Bom, pessoas que se sentem não reconhecidas, pessoas que dizem que estão com sobrecarga mental. Quando você pergunta, você se sente cansado? Nunca, às vezes, quase sempre, sempre. Esse padrão de respostas me indica se há um adoecimento mais próximo ou não, até se a pessoa já está doente. Ou seja, os fatores de risco psicossociais, eles não foram criados aleatoriamente. Eles não são assim, eu acho o quê? A gente primeiro precisa entender que parte de um modelo. Esse modelo, o modelo dessa pesquisa. Esta pesquisa encontrou isso. Então, eu tenho esse padrão aqui. Eu tenho esse conjunto de fatores de risco que essa pesquisa encontrou. E esse questionário que vai ter uma pontuação, que vai botar a escala Likert normal ou invertida. O que é invertida? Eu, eu tenho, por exemplo, a escala Likert dizendo a primeira opção sendo nunca, quase nunca, às vezes, quase sempre, sempre. Uma escala Likert de 5 pontos, por exemplo. Aí eu tenho uma pergunta, por exemplo, em que é invertida. Você se sente bem? Aí eu já não pergunto nunca, eu já inverto. Sempre, quase sempre, às vezes, quase nunca, nunca. Ou seja, essas perguntas com essa escala aqui, essa pergunta foi feita para isso. Essas perguntas não foram criadas de forma aleatória. Elas foram criadas a partir desta pesquisa, com doentes e pessoas expostas à mesma condição que ainda não estão doentes. Por isso que, se a gente for estudar o manual de cada ferramenta, vai lá ver, olha, as perguntas tais, tais e tais se referem a este fator de risco. As perguntas tais, tais e tais se referem àquele outro fator de risco. Esta pontuação indica tal gravidade. Esta pontuação indica aquela outra gravidade. Não é nada tão difícil. Vocês concordam comigo? Que dá para entender a lógica tanto do modelo, tanto do estudo, o modelo teórico que embasa a ferramenta, e a própria criação da ferramenta, a própria validação das ferramentas, assim, essas perguntas capturam isso. Vocês concordam que dá para entender a lógica ou é melhor explicar de novo? Eu preciso, pelo amor de Deus, que vocês participem, gente. Por favor. Dá para entender. Dá para entender, não dá? Não é nada aleatório, tem uma lógica, tem um estudo por trás. E eu estou sempre cruzando o adoecimento com as perguntas. São elas que dizem, pô, aqui. Quando eu entendo isso, eu entendo uma outra coisa. O que que a ferramenta quantitativa me dá? Ela é preditiva. Ela está apontando adoecimento. Ela não está me apontando a existência do fator de risco. É claro que eu, Rodrigo, posso não ter visto o fator de risco. Ao aplicar a ferramenta, identifico aquele padrão de resposta. A resposta da pessoa que está sendo avaliada, ela vai dar aquela pontuação que é a pontuação do dessa mesma galera que adoeceu com depressão porque tinha uma jornada de 14 horas por dia. Então, eu até posso usar a ferramenta para identificar o risco, mas essa não é a função da ferramenta. A função da ferramenta é identificar o adoecimento. É uma ferramenta preditiva. E talvez esse seja o maior desafio da avaliação de risco psicossocial. Se a gente pensar no ruído, por exemplo, eu vou avaliar ruído em um ambiente, eu levo o meu belo dosímetro e vou avaliar a partir da fonte. Eu sei que se estiver mais perto da fonte, mais longe da fonte, mas eu não avalio se as pessoas estão perdendo a audição. É um outro profissional, o médico, que diz se elas já estão perdendo a audição, se não estão perdendo, já estão totalmente surdas ou não. Ou seja, o ruído é fator de risco para a perda auditiva. Eu avalio a intensidade do ruído, mas não avalio a doença. No fator de risco psicossocial, eu estou avaliando o adoecimento e não a intensidade. Isso buga a cabeça de quase todo mundo.
Isso buga a cabeça de quase todo mundo. Por quê? Se eu estou falando que no ruído eu consigo dizer assim, olha, 200 decibéis estoura o tímpano. Ponto. Acabou. Independente do Rodrigo gostar de ruído mais alto ou menos alto. O Rodrigo só bota lá um fone de ouvido, ouve o ruído lá em cima. Como a onda, como o ruído é uma onda, está entrando aqui no meu aparelho auditivo, as moléculas, essa onda vai gerando vibração nas moléculas do ar. Essas moléculas do ar, de fato, é físico mesmo, né? São as moléculas que vão batendo no meu aparelho auditivo. E eu sei que lá na cóclea tem lá as terminações nervosas que vão receber esse impacto e elas vão ser destruídas. Eu consigo dizer que não é questão do Rodrigo gostar ou não gostar, ser mais resiliente ou menos resiliente ao ruído. Independente do que o Rodrigo pensa ou acha do ruído, várias ondas sonoras com uma intensidade alta vão destruir fisicamente as terminações nervosas do ouvido do Rodrigo e por isso ele vai ficar surdo, vai estourar o ouvido. Ou seja, quando eu estou avaliando o ruído, eu avaliando o ruído, eu não estou avaliando o Rodrigo. O médico depois vai constatar que o Rodrigo ficou surdo ou não, teve perda auditiva ou não. Mas eu não estou avaliando como o Rodrigo se sente em relação ao ruído. Se o Rodrigo vai suportar 10 anos exposto a 90 decibéis ou a 100 decibéis, eu não estou avaliando nada disso. As ferramentas que eu tenho para avaliar o ruído não são preditivas. Elas não estão indicando o adoecimento. Elas estão avaliando a intensidade, a pressão sonora. A avaliação psicossocial, ela o fator de risco psicossocial depende da característica psicofisiológica do Rodrigo. É por isso que é tão mais complicado avaliar isso. Por isso que não é só aplicar um questionário. Veja, pense eu e você. Vou dar como exemplo eu e você. Nós temos trabalhando no mesmo lugar, temos o mesmo chefe. Aí o chefe chega para você, vai na minha sala. Você vai lá e ele dá uma bronca em você. Cara, você é incompetente, você não sei o quê, você não entregou no prazo, vou demitir, faz maior pressão em você. Aí você, pô, não gostou, respira fundo, sai cantando. Segura na mão de Deus, senta na sua mesa, canta um mantrazinho, faz um exercício de respiração. Não gostou, mas levou de boa. Só que eu, Rodrigo, tive uma mãe narcisista. A minha mãe passou a minha infância inteira dizendo que eu era burro, que eu era incompetente, que eu era incapaz, não deixou eu me desenvolver emocionalmente. Eu já cheguei na minha fase adulta, que é que eu estou agora, com um perfil psicológico que reage muito mal quando, por exemplo, eu não sou reconhecido, quando eu recebo muita pressão. Então, assim que sair da sala, agora é minha vez. E ele fala exatamente as mesmas coisas, mas pela metade. Ele não foi nem tão intenso quanto foi com você. Você saiu cantando lá o louvor, cantando o mantra, respirou fundo, usou técnica de respiração, nem pensou nisso. Mas o Rodrigo, eu, que tenho essa estrutura psicológica, que lida muito mal com a pressão, com a falta de reconhecimento, com a acusação de que eu sou incompetente, o que que eu faço quando saio da sala? Vou direto para a janela e jogo do 15º andar. Porque eu já estou adoecido. Porque a minha característica psicofisiológica, que lá em NR17.3.1 pede, obriga que a análise ergonômica preliminar avalie as condições de trabalho, em relação àquelas condições de trabalho, a característica psicofisiológica dos trabalhadores. É aí que o negócio muda. Técnico de segurança faz LTCAT, só não assina. Porque ele vai medir a intensidade, a concentração, independente de quem são as pessoas. Ele não avalia se as pessoas estão adoecendo ou não. Mas no fator de risco psicossocial, eu avalio o adoecimento das pessoas, porque depende da pessoa. Não depende exclusivamente do fator de risco, da concentração do agente. Não, não depende só da fonte. Eu ainda há pouco, né, na meia hora atrás, coloquei no grupo uma cartinha de uma escola, e não estou tratando ali de escola.
tratando de gestão, né, de fatores de risco social, a caixinha da escola, que é um comunicado para os professores: olha, a professora fulaninha foi demitida, porque nós temos uma proposta pedagógica de entrega no prazo disso, disso, daquilo, e ela não atendeu. Então nós demitimos. As provas do dia tal serão corrigidas pelo professor fulano, e já abrimos o processo de contratação de um novo professor para substituir a professora fulana. A professora Mariazinha, que tem, cujas características psicofisiológicas já estão com outra, menos resiliente à pressão, ela já tem menos resiliência à pressão, ela já tem traumas, ela já tem vários problemas, ela já passou por sequestro, ela já perdeu o filho, ela está de luto, ela está com problema financeiro, a mãe está internada com câncer no hospital, ela tem outros estressores. Aí ela lê aquela cartinha. E ela está com dificuldade, justamente por causa dos estressores, de entregar no prazo. Como é que a professora Mariazinha se sente? É a mesma carta para todo mundo. É a mesma carta para todos os professores. Tem professor que vai ler aquela carta e falar: isso mesmo, tem que demitir, pô, esse bando de preguiçoso, eu entrego tudo. A professora Mariazinha, que está lá com a mãe internada com câncer, que está com problema de saúde, ou acabou de descobrir um nódulo no seio, ela pode ter mil problemas. Mora numa área conflagrada, numa grande cidade como Rio ou São Paulo, e teve uma invasão na comunidade dela. Ela pode ter um milhão de outros estressores. Ela, quando estava vindo para o trabalho hoje, ela viu na frente dela, ali na rua, um assalto, e deram um tiro no motorista do carro, roubaram o carro na frente do carro dela, ou do ônibus que ela estava. Ou seja, ela tem outros estressores. Não estamos dizendo aqui que é a culpa é exclusivamente da escola. Mas a escola vai dar essa cartinha. Um professor lê e diz: se sou eu, faço pior. Já tinha demitido essa mulher antes, está tudo de boa. Eu não. A Mariazinha, o coração da Mariazinha, taquicardia. Ela começa a suar. Tem uma crise de ansiedade. E se duvidar, vai ter um atestado. Isso se não for uma coisa pior. Esse é o grande desafio da avaliação de riscos psicossociais. Estamos trabalhando com coisas muito sérias em um formato que é muito diferente da avaliação dos outros riscos ocupacionais, em que a avaliação foca na fonte. Eu não diagnostico a doença, eu não digo se Mariazinha tem depressão ou não, tem ansiedade ou não, não é o papel da avaliação, mas identifico que Mariazinha está adoecendo ou já está adoecida. Por que que é tão complicado? Porque eu pego lá, monto um GHE para o ruído, para a sílica, para o chumbo, para o tolueno, para o benzeno, para qualquer coisa, e digo, todos estão expostos, todos têm esse mesmo nível de risco. No risco, no fator de risco psicossocial, nem todos têm o mesmo nível de risco. Eu tenho que capturar exatamente isso. Eu vou contar um caso para vocês que é puramente verdade. Eu tenho uma enteada de 19 anos. Está fazendo contabilidade na UFRJ. Agora já é adulta, né? 19 anos, entrou lá para a faculdade de contabilidade, já está no segundo semestre, terceiro, sei lá, agora. Vou para o mercado de trabalho. E aí começou como menor aprendiz em uma concessionária de veículos, fazendo uma folha de pagamento, aprendendo, né? Folha de pagamento, etc. Mas menor aprendiz ganhava pouco. Alguém disse: olha, tem um escritório de advocacia no centro do Rio que está precisando de alguém com o seu perfil. Me dá o teu currículo, eu levo lá. O salário era bem melhor. Os benefícios eram bem melhores. Ela foi toda empolgada, fez o processo seletivo, entrou. Ela ficou um mês. Nesse mês, a cara dela ficou toda empipocada. Ela passou a ter dores abdominais terríveis. Foi demitida com um mês. Mas entre os relatos, os poucos relatos que chegaram até a mim, um deles foi que no meio do salão da empresa, em dado momento, alguém lá da chefia, do comando da empresa, virou na frente de todo mundo e falou: não sei o que, não sei o que, não sei o que, você vai ser demitida. Outro relato que me chegou é que tempos antes, não sei quanto tempo antes, um ano, 2 anos, 6 meses, não sei, um jovem
com a mesma idade dela, suicidou dentro desta empresa. Ela não suicidou. A pressão, a gestão por pressão, o desrespeito, o desequilíbrio do trabalho, neste caso, deste escritório de advocacia, com ela se manifestou através da cara toda empipocada, as dores abdominais, atraso na menstruação, com um menino que certamente tinha um outro perfil, uma outra estrutura psicológica, gerou um suicídio. E o nosso papel aqui, e quando a NR1 é alterada e diz, lá no PGR você tem que avaliar os riscos psicossociais, está dizendo, evite a morte desse menino, evite essa menina sair super, com um mês de casa, com um mês de casa. Veja o cenário. Ela ficou cerca de 6 meses no emprego anterior, lá menor aprendiz. Chegou, passou no processo seletivo do escritório, comunicou à chefia. No dia que ela saiu, fizeram um bolinho para ela, fizeram uma festinha, compraram um salgadinho, bolinho, parabéns, as portas estão abertas para você, adoramos você. Ela sentiu, ela saiu daquela empresa se sentindo a poderosa. Ah, tá vendo? Eu sou o máximo. Um mês depois, ela está demitida, foi humilhada em público, está com a cara toda empipocada, está na sala do ginecologista dizendo: não sei o que está acontecendo, Jesus me ajuda. A NR1, a alteração da NR1 é isso. Ei, esses ambientes equilibrados adoecem as pessoas. E às vezes até tiram vida, tá? Não é que todo mundo vai suicidar, não é que todo mundo fica doente, mas os ambientes equilibrados. Por que que uma menina que sai hoje daqui dizendo: volte quando você quiser, adoramos a experiência com você. Um mês depois, ela ficou um mês depois, ela sai na sexta-feira daqui, começa acho que na terça semana seguinte, história de advocacia. Um mês depois, essa menina está doente, demitida e se sentindo um fracasso, sentindo que é uma incompetente. O que a gente está discutindo afinal aqui? Será que a gente nunca viu um caso como esse? Nós não passamos por isso? Nós não assistimos nossos amigos e parentes, esposo, esposa, namorado, namorada, filhos, netos, nós não estamos assistindo isso acontecer nas empresas? Nós não sabemos que várias empresas têm ambientes desequilibrados? Nós não sabemos que o trabalho pode ser muito adoecedor, não só com o atestado do CDF. Ela não botou atestado do CDF. Ela foi no dermatologista e no ginecologista. Não tem atestado de CGF para ela. Ela não se afastou com ansiedade, ela não se afastou com depressão, transtorno mental nenhum. Será que nós não sabemos disso? O que que nós estamos querendo discutir, afinal de contas? A gente quer discutir a matriz de risco mais adequada, a gente quer discutir que é responsabilidade do governo. É claro que ela sofreu situações estressantes no trabalho, fora do trabalho. Certa vez, ainda no trabalho anterior, aqui no centro do Rio, ela liga para a mãe: mãe, tô ligando aqui, tô aqui no ponto, mas tô sozinha, tem um homem aqui rondando. Sim, nós temos estressores, nós temos a crise econômica, nós temos o governo que a gente odeia, nós temos o tiroteio, temos o sequestro, temos o assalto, temos. Ela brigou com o namorado, ela ligou. Sim, nós temos outros estressores. E o governo não está dizendo que é responsabilidade das empresas oferecer psicólogo para as pessoas, resolver os problemas do governo, resolver os problemas de segurança pública, evitar que nós percamos nossos filhos ou nossos pais, evitar que nós descobramos que temos um câncer ou uma outra doença. O governo não está pedindo para as empresas resolverem nada que está além da sua alçada. Nada que não tenha sido a própria empresa que criou. Eu fico muito nervoso e angustiado quando eu vejo no grupo alguém falar de qualquer coisa fora da empresa.
Não estão tratando. Claro que todo mundo tem problema fora da empresa. Claro que as pessoas, das 1.000 pessoas lá que foram ser estudadas lá com depressão, 200 eram ligadas ao trabalho, as outras 800 eram outros motivos. Claro que tem muito mais gente adoecendo por outros motivos. Nossas crianças estão tomando remédios para transtornos mentais, nossos adolescentes estão sofrendo com transtornos mentais como nunca se viu na história. Ninguém está negando isso. Nossos adultos, nossos idosos, de cada dia mais dificuldade para dormir. Mas não é isso que está em debate. Não é isso que está se perguntando. Não é disso que estamos tratando. O que o governo está dizendo que viemos tratar aqui é: você não criou um estado de contabilidade? Isso tem que ser para massacrar as pessoas? Você não fundou uma escola? Isso tem que ser para humilhar publicamente uma professora e fazer pressão sobre os outros professores? É sobre isso. A gente está se perdendo em discutir detalhes que a gente nem entende, em ficar trocando o questionário do COPSOC, do PROART, do não sei o quê, do não sei o quê, qual a melhor ferramenta, e a gente nem entendeu. Se você não consegue olhar aquela cartinha, se você não consegue ver o vídeo da cena de um acidente, se você não consegue olhar para as pessoas ao seu redor e entender os fatores de risco psicossociais ocupacionais que estão presentes, não fique discutindo mais nada, não. Não perde seu tempo, não. Por favor, vamos dar um passo atrás. Você sabe, quando você bota um pé numa fábrica, você sabe se ele tem químico, se ele tem ruído. Mas você também tem que botar os pés na fábrica e entender que ele tem fator de risco psicossocial. Eu ouvi muita gente dizendo que para fazer a gradação do risco ia lá pegar os atestados CDF. Quem disse que é CDF? Quem disse que tem um atestado sequer? Nessa escola, por exemplo, então, se eu for fazer a gradação se eu for fazer a avaliação dos riscos psicossociais, se eu não encontrar nenhum atestado do CDF, não tem nada grave. É sobre isso, gente. Que isso? A gente não sabe que as pessoas ficam doentes na pele, na barriga, na parte ginecológica, tem diarreia, tem taquicardia, tem diabetes, tem insônia. A gente não sabe que o estresse gera um monte de outras coisas. Que a sensação de vazio, que a sensação de não ser competente, que a sensação de não ter propósito. Imagine que eu sente aqui todos os dias e as pessoas parem para me ouvir e eu acho que isso aqui não tem propósito. Eu acho que isso aqui não está resolvendo nada. Tem nem sentido. O que que eu estou fazendo? A gente não sabe que essa sensação me adoece? Se eu achar que as pessoas não estão me ouvindo, que eu não sou reconhecido, a gente já sabe que isso é um fator. Não está dizendo que eu vou adoecer. Não, e também não está dizendo que é só isso que vai me adoecer. Mas nós sabemos por experiência própria. Eu fico, às vezes, assim, impressionado, esse oba-oba em torno dos riscos psicossociais, sendo que a gente lida com eles todo santo dia, nas empresas. Todos nós passamos por situações de constrangimento, todos nós fomos empregados em empresa, ou temos, ou tivemos clientes, onde salta aos olhos com vários sinais os desequilíbrios do trabalho, que é o objeto de pesquisa, que é o objeto de estudo da ergonomia. Todo mundo vê, salta aos olhos. E aí, quando eu entendo isso, eu preciso entender o que que essas ferramentas vão fazer. No caso dessa escola que eu mencionei, que está lá, a cartinha lá, que eu convidei as pessoas a diz para mim aqui os fatores de risco sociais, essa pressão é só sobre os professores ou sobre todos os funcionários? É só a coordenadora pedagógica que demite já os professores que não cumprirem prazo, que não sei o quê? É isso mesmo. Ou é sobre todos os funcionários? Eu não sei. Não tem como saber, não sou adivinho, não conheço todos eles, não moram comigo, não conversaram comigo. Mas quando eu entendo o que que são os fatores de risco psicossociais, eu já sei, consigo identificar. Opa, aqui eu posso ter meta inatingível, aqui eu posso ter assédio, aqui eu posso ter falta de controle sobre a tarefa. Tem que fazer do meu jeito como eu quero. Para o professor, pode ser aquilo, para o funcionário da secretaria, pode ser.
A folha tem que ser amarela com um borrifozinho de perfume. Vocês já viram empresas assim? Já viram chefes assim? Só serve isso. Ainda fala, às vezes, de forma grosseira, ou às vezes de forma polida, tá? O comunicado lá da escola. Menciona a nossa proposta pedagógica. Não tem um erro de português naquele comunicado. Não tem um palavrão. Ali não está aos gritos. E está botando, humilhando publicamente um trabalhador e usando essa humilhação pública para fazer pressão sobre os outros. Poxa, então deixa eu ver aqui. Eu que já conheço fatores de risco psicossociais, já consigo identificar aqui a possibilidade, posição A, falta de controle sobre a tarefa, metas inatingíveis, assédio vertical, superior, ou seja, o assédio que vem de baixo para cima. Bom, é claro que eu também já conhecia a teoria, eu sei que pessoas que estão nessa situação tendem a adoecer mais se não tiverem apoio da família, o apoio social, lembra? A gente conhece primeiro a teoria por trás, para a gente depois poder usar as ferramentas. Falei isso, sem teoria, sem conhecer o modelo teórico, esquece. Ah, mas eu já estudei. Eu fui fazer uma pesquisazinha, eu já entendi. Então, beleza. Então, eu sei que esses caras, eu sei que esses questionários que eu vou, ou o questionário ou os questionários, eles vão ter que avaliar o quanto isso está afetando as pessoas aqui dentro. Não vão avaliar se existe. Eu, lendo a carta, eu já vi, com a observação do ambiente de trabalho, eu já identifiquei os fatores de risco psicossociais. Agora eu tenho que descobrir o quanto essas pessoas estão suscetíveis a adoecer. Se eu preciso de uma intervenção na escola toda, na parte administrativa, e também os professores, só com os professores, isso eu ainda não consigo saber. Mas já sei que existe, já está ali. A minha observação já me fez identificar o risco. O que que eu faço? Eu vou aplicar agora um COPSOC da vida, por exemplo. Porque eu sei que lá, porque eu estudei o manual do COPSOC, eu simplesmente não peguei o questionário para aplicar. Eu estudei. Então, eu sei que essas perguntas aqui se referem a método atingível, essas perguntas se referem a controle de tarefa, essas perguntas se referem a assédio. Então, agora eu estou de olho nessas perguntas aqui, nesses fatores de risco psicossociais. Gente, não estou dizendo que só esses fatores de risco, não, tá? Estou dando só como exemplo, estou dando três como exemplo. Então, eu apliquei para a escola toda, para todos os funcionários, e vou observar. Deixa eu separar aqui o pessoal administrativo. Nesse conjunto de perguntas, nesse conjunto de perguntas, nesse conjunto de perguntas. Os fatores de risco que eu identifiquei, que eu elenquei para estudar. Não é só aplicar a ferramenta. A ferramenta é aplicada a partir do que eu escolho, do que eu identifico. Apliquei. Opa, não percebi o padrão de respostas, usando lá o que o manual do COPSOC me diz, não indica ninguém adoecendo aqui por causa disso. São os professores. Vamos ver o padrão de resposta dos professores. Opa, indica. Mas o COPSOC, ele tem. Eu usei a versão com 80 perguntas, e ele está examinando ali 18, 19, 20 fatores de risco ou mais. Então, as perguntas que se referem a metas inatingíveis, controle da tarefa e assédio, isso não foi tão bem explorado. Agora eu vou recorrer a uma ferramenta, uma ou mais ferramentas, né? Se eu tiver uma ferramenta que aprofunde qualquer um desses fatores de risco, eu agora aplico só para os professores, porque eu na iniciativa não identifiquei. Agora eu vou ver as ferramentas específicas para avaliar, porque agora eu quero investigar um pouco mais a fundo. Eu não vou usar só uma ferramenta. Eu vou usar agora a ferramenta específica do assédio. Eu tenho ferramenta só para assédio. E aí vai ter um conjunto de 30, 40, 50 perguntas, que vão me dar um panorama. Eu já sei que tem um assédio e sei que o COPSOC avalia, mas não aprofunda, porque ele está avaliando muitos fatores de risco. Então,
ele não aprofunda. Então, como eu sei que os professores estão expostos, independente da resposta deles, porque eu já observei, é a minha observação. Agora, aplico isso aqui para decidir o nível de intervenção, se é mais urgente, se é menos urgente. Com esse conjunto de respostas, eu consigo decidir se a ação é só no setor, só para um grupo de funcionários, ou se eu, por exemplo, vou perceber, tanto faz com a primeira ferramenta genérica ou com a ferramenta específica, que eu não tenho aqui, não está apontando adoecimento. Eu tenho só a tia Mariazinha ali, só a professora Mariazinha ali, o questionário dela é que está indicando isso. Lá no ruído, como eu trabalho com a fonte do ruído, eu vou enclausurar a fonte. Aqui no risco social, trabalhando com a cabeça das pessoas. O que que eu ia. Se eu identificar que é só a Mariazinha, que a galera aqui tá super de boaça, a Mariazinha que não tá. Aí eu vou sugerir a intervenção individual. Vem cá, escola, vocês podem pagar umas sessões aí de psicologia para quê? Para que ela consiga ser mais resiliente. Essa pressão é considerada normal aqui pela galera. Não vão acabar com essa pressão com a cultura só porque Mariazinha tá mal. Então, aí precisa de uma intervenção individual. É Mariazinha que tem que ser mais resiliente. Se eu perceber que não, são vários com esse problema, aí a intervenção é no PGR. Aí é na análise ergonômica do trabalho. Está lá no meu plano de ação da minha AEP, que vai ser integrado ao plano de ação do meu PGR. Aí eu, não, opa, temos que intervir aqui na direção, no modelo de gestão. Temos que sugerir, fazer aqui sugestões para que a escola, ou para que, no caso que estamos, nosso exemplo são só os professores, para que a coordenação pedagógica mude o modelo de gestão. Perceba que não se trata só da ferramenta. O primeiro tem que conhecer risco psicossocial, depois tem que conhecer muito bem a ferramenta que eu vou usar, e conhecendo a ferramenta que eu vou usar, é que eu vou poder fazer o gerenciamento disso. Nem sempre é coletivo. Nem sempre. Eu não trato da Mariazinha no PGR, na EP. Eu não faço as intervenções individuais na AEP. Ah, a escola não pode pagar? Vem cá, Mariazinha. Você tem que procurar um psicólogo, você deve ter os fatores, né? Outras questões suas, não estás fazendo bem. Você precisa aumentar essa sua resiliência, ressignificar algumas coisas. Aí eu sugiro uma intervenção individual. Que eu também vou sugerir nos casos, pô, o cara é um executivo de vendas, ele é o cara responsável aí por um time de 500 vendedores. O que que eu vou sugerir? Ó, esse cara precisa de uma intervenção individual, precisa de apoio psicológico, e precisa ser tratado de uma maneira diferente, porque o próprio cargo dele já traz essa pressão toda. A mesma coisa eu posso sugerir, por exemplo, pô, tá vendo essa galera aqui, esses enfermeiros, esses médicos aqui da UTI neonatal? Pô, toda hora morre uma criancinha, isso tem um abalo emocional enorme. E eu não tenho como fazer uma intervenção coletiva assim, gente, não vamos atender bebê para que nenhum bebê morra e as pessoas não fiquem abaladas emocionalmente. Para isso não ser... Vamos eliminar o estressor. Qual é o estressor? O óbito de recém-nascidos. Eu não tenho muitas vezes como fazer a intervenção. Aí eu vou sugerir a intervenção individual. Olha, essa galera tem que ter um apoio individual, um apoio psicológico individual. Nem sempre o problema está no estressor. Muitas vezes o problema pode estar sim no indivíduo ou está sim no estressor, mas não é possível eliminá-lo. Não é possível intervir. Vou fazer o quê? Eu vou proibir os bebezinhos de morrerem? Não. Eu sei que as pessoas que estão lidando com esse sofrimento, dessas famílias, essas mães, elas vão ter abalos emocionais. Isso vai adoecê-las também. Aí eu preciso então o quê? Vamos oferecer intervenções individuais. Temos que ter uma rede de apoio para essa galera aqui. Porque ele tem muita responsabilidade, porque ele tem situações muito estressantes, ele lida com o sofrimento alheio. Gente, está dando para entender? Eu falei assim direto, está dando para entender? Se ninguém falar mais nada, eu também não falo, gente. Tá dando para entender? Sim. Ninguém quer comentar nada, ninguém quer.
quer falar nada. Ninguém quer me ajudar, jura? No grupo fica todo mundo discutindo comigo. Aqui ninguém quer falar nada. Hã? Hein? Gente, sério, eu vou acabar com Boa essas lives. noite. Boa noite, Andressa. Obrigado. Não, Ai, meu Deus, não vai me ajudar. Fala, não por favor. acaba com a live, não. Como é que é? Não acaba com as lives, não, por favor. Eu tô tentando ajudar, mas o pessoal não quer participar, não quer falar nada. Bom, eu venho aqui colocar a minha opinião, que eu estou Uhum. muito satisfeita. Sou novata no grupo, sou novata na área também. Desculpa a câmera desligada, mas estou no Sem ritmo de problema. criança para dormir. Mas confesso que eu não estou participando muito vocalmente, porque eu estou aprendendo tanto, estou tão empolgada com os seus ensinamentos que eu não tenho nenhum posicionamento para dar. Mas sempre que eu tiver uma opinião, fique tranquilo que eu vou deixar aqui para você. Obrigada, Rodrigo. Mas você acha que está dando para entender, está dando para desmistificar, tá dando assim uma opa, Sim, o terreno não tá, é tão tá. pantanoso assim, dá para. Eu não estou dizendo assim, não é que eu estou treinando você para avaliar o risco psicossocial, não é essa a minha intenção. É que você Aham. entenda o que é a questão. Está realmente funcionando para você? Tá, por exemplo, vou te trazer um feedback de hoje. Você colocou a postagem lá no grupo da carta lá da professora, né? Eu botei minha visão dos primeiros riscos psicossociais que eu identifiquei. Porém, talvez pela falta de experiência, eu não consegui ver por trás os outros levantamentos que você apontou, do abuso, do medo. Então, já foi mais um aprendizado que tem muita coisa por trás daquilo que está nítido de cara, né? Tem muitas coisas pelos bastidores que a gente precisa, com a leitura, a teoria, o conhecimento e a prática, conseguir enxergar o que está por trás das entrelinhas, né? É muito mais do que só aquilo que está na capa, né? Então, eu já tirei isso para mim hoje, foi um aprendizado muito grande. Quando você falou, eu falei, nossa, é mesmo? Eu não tinha pensado ainda neste lado, não A avancei parte tão da ameaça, profundamente da para gestão isso. por medo, né? Isso, eu não, eu vi ali que estava uma carta bem impositória e tal, mas eu não consegui ter esse feeling tão sensível para esse lado que é muito mais ameaçador e profundo, né? Como é que fala? Dos bastidores mesmo daqueles riscos. Porque normalmente não é difícil identificar risco psicossocial, fator de risco assim de cara numa carta daquela, mas ver o que pode estar por trás, que foi a segunda visão que você trouxe, é muito mais profundo, vai muito mais além do que ali metas inatingíveis, muito mais ali do que falta de autonomia. Pode ter muita coisa por trás dali que a gente tem que ter essa sensibilidade de pensar sobre isso para ter uma boa avaliação na própria entrevista, né? O que eu estou tentando dizer para vocês é o seguinte: olha, se você não conhece os riscos psicossociais, você não tem a sua tabelinha pessoal de riscos psicossociais, você não consegue vê-los. Você vai ver só o que você conhece. É o primeiro ponto. Não discuta alteração de NR1 sem ter a sua tabelinha pessoal de risco psicossocial. Tudo vai partir daí. Não adianta. Não adianta, você só consegue ver o que você conhece. Para você dizer, olha, avaliar, a minha empresa contratou um ergonomista aqui para fazer a avaliação. Ela está bem feita ou mal feita? Se você só conhece método de riscos psicossociais, se tiver mais do que ele colocou 8, para você está maravilhoso. Se você não conhece como funciona, o que que esses questionários estão buscando, por exemplo, você vai ver lá e fazer a matriz de riscos, você não consegue nem questionar. Ué, por que que você disse que o risco é baixo? Por que que você propôs essa intervenção e não outras intervenções? O que que levou você a considerar isso aqui? Não é que nós tenhamos que fazer a avaliação. Não, 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 não. A minha proposta aqui não é essa. Mas nós precisamos conhecer, saber do que se trata. Nós precisamos. Pelo menos para avaliar, para dizer assim, isso aqui está bacana, isso aqui está legal, isso aqui não está legal. Esse é o grande objetivo. A gente está discutindo muita coisa, misturando assunto, misturando o que é o risco da empresa com o risco da vida pessoal da pessoa.
ao governo, qual a matriz mais adequada. Eu não estou preocupado com a matriz mais adequada. Eu estou preocupado é que você, se você, eu contrato você como ergonomista, você colocou na minha frente, você usou a matriz de risco que você achou melhor. Beleza. Adequado para a ferramenta que você achar melhor. As ferramentas são diferentes, são. Não adianta eu aplicar duas ferramentas no mesmo grupo, já serão diferentes. Tá, você escolheu a sua, beleza, ou as suas. Tá ótimo, mas eu tenho que ter o mínimo, a mínima capacidade de entender, de ler isso aqui e dizer assim, ué, cara, mas aqui tá faltando muita coisa. Ou isto aqui não aponta a necessidade de uma intervenção. Logo no nosso, no início do grupo, eu já falei isso aqui em outra live, eu até falei para vocês, né? Um colega que colocou, já vou te ouvir, Andressa, um colega que colocou lá a reciclagem, 2 pessoas no administrativo, 10 no operacional, aplica a ferramenta que ele tinha à disposição. A ferramenta não traz, né, nada, está tudo ok pelos critérios da ferramenta, mas 2 trabalhadores falaram com ele. Ó, o chefe comete assédio. Ó, o chefe comete assédio. Ele não aplica uma ferramenta específica, então ele não sabe se esse assédio relatado pelo chefe está já adoecendo esses caras ou não. Ele descobre o assédio, mas não tem essa visão do que realmente as ferramentas fazem, que elas são preditivas, elas indicam o adoecimento, quem já está doente ou quem está adoecendo. Então, ele está acreditando que a ferramenta é para identificar. Bom, a ferramenta disse que está tudo bem, eles me falaram aqui, de fato, a ferramenta não disse, mas eu já sei. E simplesmente vamos fazer aqui um plano de ação. Foram treinar lá o chefe que cometeu o assédio, tal, etc. Mas ele não está dizendo para mim, ele não conseguiu dizer ali, por desconhecimento, com certeza, se esse cara, se um desses caras aqui, está faltando uma gota d'água, que às vezes não vai ser nem esse chefe. Vai ser um contra-cheque que vai vir ruim, vai ser um atestado que não vai ser aceito, vai ser até uma outra pessoa que vai cometer um assédio, um cliente, um colega de trabalho, o cara vai e surta. Por quê? A lógica usada ali por aquele colega é a lógica de todos os outros riscos psicossociais. Eu trato a fonte. Se quem está assediando é o chefe, eu trato o chefe. Só que risco psicossocial, eu tenho que identificar essa galera aqui. Eu não vou dar diagnóstico. Não, não dou diagnóstico. Eu não vou afirmar que esses 2 caras que reclamaram estão doentes ou não, com depressão ou não. Não, não é esse o objetivo. Mas eu vou usar as ferramentas preditivas para dizer: aqui eu preciso de intervenção. Vai lá fazer uma consultinha com o médico de trabalho, deixa eu te dar um encaminhamento aqui. Porque, olha só, vem cá, chefe. Além de treinar esse chefe aí que está sendo acusado de assédio, nós já temos uma situação que as pessoas já estão abaladas. Esse cara aqui, ou esses caras aqui, ou essas pessoas aqui estão abaladas. Então a gente precisa aqui repensar, precisa de uma estratégia também para tratar com eles. Fazer algumas reuniõezinhas, deixar eles abafarem, eles sentirem que tem apoio do dono da empresa, porque a questão do apoio é fundamental para o adoecimento. Porque quem disse que o fato do chefe ter ido lá fazer o treinamento de liderança para não assediar mais, esse chefe vai voltar e vai dizer, pô, obrigado, galera, obrigado por vocês disseram que eu assedio, tá? Que bom que eu fui para esse treinamento. Esse cara volta com mais raiva, por exemplo. Como é que esses trabalhadores estão sendo assediados vão lidar com isso? Quando vem que o cara foi fazer o treinamento, eles estão com mais medo ou menos medo? Eu não sei. Veja que dentro da lógica dos riscos ocupacionais de forma geral, que eu sempre trato a fonte, quem avalia se o cara está perdendo a audição ou não é o médico, eu simplesmente vou tratar o chefe e ignoro por completo. Por isso estou dizendo, aquela avaliação está errada. Ela não está completa. Eu tinha que aplicar a ferramenta específica de assédio para entender como é que eles estão se sentindo em relação a isso, para saber se as minhas intervenções serão apenas na fonte, chefe, assediador, ou também precisarei de ações aqui, mostrar apoio, um trabalho individual ou em grupo. O que que eu vou fazer com esses caras aqui? Eles estão só reclamando, mas está de boa, tapinha nas costas resolve, ou não? Esses caras estão ao passo de surtar, estão no meio do caminho. Por isso que eu me decidi falar
de risco social, ferramentas. O que são as ferramentas? É por isso. É porque o pessoal não está entendendo o que é. Risco psicossocial não é ruído, não é agente químico. O foco não é só a fonte. As ferramentas, dosímetro não avalia perda auditiva, avalia pressão sonora. Ferramentas de avaliação psicossocial não avalia só o risco psicossocial, avalia como as pessoas estão se sentindo. É preditiva para o adoecimento. Não posso tratar apenas a estrutura, a organização, a fonte do risco. Não. Eu tenho que tratar, ouvir, tem que ter escuta qualificada para os expostos, para os trabalhadores. Tem que entender. A gente não pode esquecer. Estamos falando de suicídio. Estamos falando de depressão profunda. Estamos falando de aborto. Esse é o problema. Estamos falando de coisas mais sérias. Estamos falando do infarto. Então, eu não posso simplesmente, vamos lá eliminar a fonte, tal. Eliminar. Como é que a gente eliminou? Treinou o chefe e ele não assedia mais. Mas esses caras já estão adoecidos. Agora, um tiro na rua, o cara já surta. Claro, porque ele já vinha num ambiente de estresse, mesmo numa situação de estresse há muito tempo. E eu não parei para ouvi-lo com escuta qualificada para entender agora o cenário que ele se encontra, se é o caso de encaminhar para um médico, encaminhar para um psicólogo, fazer um trabalho interno, mostrar mais apoio, criar uma política dentro da empresa. Será que a segurança, mostrar que a segurança, o Miguel falou, elimina a fonte, o gerente elimina ele. Mostrar que isso não vai acontecer, esse é o medo dele de imediato, o pensamento vem na cabeça. Eu falo, por isso que ele talvez não tenha colocado no questionário, falou aqui no pé do ouvido, porque se alguém for chamar ele, ele vai dizer, eu não falei nada, é minha palavra contra a dele. Pode pegar meu questionário que eu não relatei nada disso. Por que as pessoas não estão colocando no questionário? Essa é a diferença crucial, crucial. Fator de risco psicossocial para todos os outros fatores ocupacionais. O foco não é só a fonte. Eu tenho que tratar a fonte. Sim, claro, tem que levar o equilíbrio, o ambiente desequilibrado, mas eu também tenho que entender o efeito disso no trabalhador e os questionários qualificados tratam disso. Eu não precisaria de questionário para saber que tem assédio, que tem monotonia. Vou até mencionar uma outra coisa. O Odete está aqui, acho que o Odete está aqui ainda. Eu não vou mencionar o nome, mas a Odete sabe quem eu estou falando. Tem até bastante contato com a Odete, que é um menino que foi aluno meu que é do Sul, acho que ele já é engenheiro, na época ele era técnico, mas já se formou em engenheiro, já está fazendo segurança do trabalho, eu não sei. Mas ele tem um trabalho de FAP. E aí, ele hoje não fala comigo, é chato, fica aborrecido, tal, tal, mas tudo bem, coisa da vida. Mas eu estou no LinkedIn, um outro profissional compartilhou um vídeo dele que ele diz o seguinte, que ele tem um cliente com cerca de, sei lá, 1.500 funcionários, não sei quantos, que é uma fábrica, e está falando sobre a aplicação dos questionários, sobre a identificação dos fatores de risco. Ele diz assim, que depende. Nem sempre eu vou aplicar, nem sempre eu preciso do questionário para identificar o fator de risco. Por exemplo, nesse cliente dele, tem um setor, tem alguns trabalhadores que trabalham lá, que a única coisa que eles fazem é ficar observando a linha de produção. Eles vão, ficam tomando café deles, não fazem absolutamente nada. Aí ele afirma: logo eu não preciso aplicar o questionário, porque o fator de risco monotonia já é óbvio. Acabou de falar uma grande besteira. Eu identifico o fator de risco monotonia para os trabalhadores e aplico o questionário para entender se eles estão adoecendo, para entender se precisa de uma intervenção ali. Ele não entendeu a função do questionário. A função do questionário não é descobrir se é monotonia. Já descobri, para que eu vou aplicar questionário? Não, os questionários não foram feitos para isso. Os questionários são preditivos. Questionário ele busca entender como é que as pessoas estão se relacionando, como esses fatores de risco estão afetando as pessoas. Eu não aplico, eu posso, obviamente, identificar fatores de risco que eu não observei ou que não estão indicados nas ações judiciais, no comunicadozinho da empresa, nos atestados. Eu posso, através do questionário, ser um indicativo de que ali ali existe fator de risco social. Mas esse não é o objetivo do questionário. O objetivo do questionário não é eu fecho os olhos, aplico o questionário e voltam todos os fatores de risco da empresa. O pessoal não entendeu isso. E tá gente dando aula sobre isso.
Então você não leu nem o manual, você não leu nem a teoria por trás, nem o manual. Você não entende fator de risco social. Se você está afirmando que se você já identificou, o fator de risco é óbvio, por isso não aplica o questionário. Você ia aplicar questionário para você identificar, você aplica o questionário para investigar como essas pessoas estão se relacionando com o fator de risco que você identificou previamente. E os vídeos dele estão circulando. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Aqui é Fernanda. Fernanda. Então, eu já ia perguntar, porque a gente recebeu uma proposta para fazer esse levantamento. A empresa sugeriu aplicar um questionário. Então, eu queria saber se esses questionários, você já está respondendo aí, né? O que que você acha esses questionários ser aplicado online? Qual que é a sua Todos os opinião? estudos que eu li, todos os estudos que eu li, você tem uma menor adesão ao questionário online. Ponto um. Todos. Vale qualquer trabalho acadêmico, de validação, de tudo, questionário online tem uma menor adesão. Vamos lembrar que o questionário é anônimo. Vamos lembrar isso. Eu não posso, eu não vou identificar como o Rodrigo está se eu obrigo o Rodrigo a dizer: meu chefe me assedia, eu estou quase morrendo, eu tenho palpitação. O Rodrigo não vai dizer. Então, os questionários têm que ser anônimos. Quando ele é online, quem respondeu, quem não respondeu? Então, sempre você tem uma adesão menor. Quando é presencial, aí vem, gente, segunda-feira pela manhã, eu venho aqui recolher, pode botar aqui na urnazinha, não vou ver aqui o nome de quem é quem, mas eu vou recolher todos os questionários do setor. Aí tem 15 pessoas, eu sei só 13 entregaram, só 5 entregaram. Por isso que profissional de verdade não faz questionário anônimo. Tá, Percebe? ok. Obrigada, Não, Rodrigo. não, e outra coisa, e o mais relevante. Em relação à aplicação do questionário, em relação à contratação da empresa. O que deve definir para você contratar ou não a empresa, não é só vai aplicar o questionário anônimo, questionário físico. Onde você já avaliou isso? Deixa eu ver a sua avaliação. Mostra para mim que você já avaliou risco psicossocial ante empresa e melhorou a situação. Mostra para mim o que que você gerou lá de ganho. Você identificou e gerou o quê? Aí você propôs uma ação e corrigiu. Não é simplesmente fazer o negócio e colocar lá no PGR. Eu estou gastando dinheiro à toa. É como fazer o ASO e enfiar na gaveta. Então para de pagar ASO, não espera a multa, é melhor. Melhor você esperar a multa do Ministério do Trabalho, que é muito pequenino, do que gastando dinheiro com ASO à toa. Você manda as pessoas fazerem exame de saúde e guarda na gaveta, é um dos maiores erros dos empresários. Eu não estou dizendo que tem que pegar o exame e fazer alguma coisa, não, tá? O ASO fazer alguma coisa, não, tá? Não quer fazer, não faz. Estou falando que é burrice pagar o ASO e não fazer nada. Se não vai fazer nada, não paga. Se você não pretende tratar de risco social na sua empresa, deixa quieto e deixa quieto e espera vir multa e tá tudo certo. A vida é assim mesmo. Agora, rasgar dinheiro, dando dinheiro para a consultoria que não vai avaliar corretamente, que não sabe, que não tem um trabalho com fator de risco social. Várias consultorias aí no mercado têm sim, com dados científicos, mostram ganhos, mostram resolução de problemas. Agora, se alguém bater na sua porta só para dizer assim, eu vou fazer para você, não está me dizendo nada. Aí eu faço, aí paga para mim que eu faço. Eu não sou nem ergonomista, deixa que eu avalio. Você não precisa de dados científicos, não precisa de realmente uma intervenção que vá fazer diferença, se é só para atender o papel, até porque são 4 milhões de empresas brasileiras. A sua dificilmente vai ser fiscalizada. Acho que compensa não gastar dinheiro com ele, não. Não estou falando eu não sei nem que é a consultoria. Veja que eu estou dizendo de qualquer consultoria. A contratação, ela precisa ser de gente que sabe o que é esse negócio. Gente que sabe trabalhar com isso, que tem experiência com isso. Se não, corre, pelo amor de Deus. Fala ao teu patrão, economiza isso, esquece NR1. Tá esse oba-oba todo aí. Gente, vamos perder tempo, porque senão a gente não vai fazer gestão mesmo. Não vai fazer nada, vai contratar uma consultoria qualquer, aí manda um questionáriozinho online, não vem observar nada. Tenha certeza, está propondo questionário online? Se você pedir, você pode mandar para mim assim referência de trabalhos que você já realizou com risco psicossocial? Duvido que tenha. Não tem, estou afirmando, mas nem sei qual é. E estou afirmando. Esquece. Conversa fiada. É só para. É, 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 é
Malandro enganando bobo. É o que as clínicas de saúde fazem. Finge que faz um aso e as empresas fingem que estão cuidando da saúde do trabalhador. A empresa é boba. Já que não cuida mesmo, para que está gastando dinheiro com a clínica? Para que está gastando dinheiro com a clínica? Por que gasta tanto dinheiro com aso que vai para a gaveta? Mas para que fazer papel, Andressa? Gastar para pagar por papel é o papel mais caro que eu conheço. R$ 80 uma folha de papel? Uma folha de papel, R$ 80 uma empresa paga? Pega isso só para guardar, para arquivar. Ah, serve para quê? Mas se o fiscal chegar, vai ter multa. Tá, vamos pegar no último ano quanto você gastou com esses papéis. Você gastou 50 mil, 40 mil, 100 mil. Quanto é a sua multa? 8 mil. Você não só pagou. Tem que ser muito burro. Tem que ser muito burro. É quando gastam com a multa. Tem que ser muito burro. A gente tem que parar com essa mania. Assim, eu tô sincero, eu não tenho essa visão romântica de que toda empresa tem que fazer a gestão perfeita, maravilhosa. Não, a gente sabe como é que é a vida. A gente sabe que não pode parar em fila dupla, às vezes para. Eu não estou dizendo que aqui não sou romântico, não. Às vezes não dá mesmo para fazer isso aqui, não tem condições de mercado, não tem condições financeiras. Às vezes, infelizmente, a gente não consegue pagar o salário que queria, não consegue oferecer as condições que queria. Eu não estou aqui demonizando ninguém, não. Estou falando assim, só faço para os empresários ser burro. Seja pelo menos inteligente. Avalia o teu risco, o teu custo é o risco. Fica fazendo um monte de coisa. Ah, vai ficar renovando todo ano o PGR. Para quê? Para quê? Isso, mas é porque disseram que tinha o teu dinheiro. Você não faz nada do teu PGR, você não faz gestão de risco, porcaria nenhuma. Guarda esse dinheiro, gasta, dá aumento do salário, compra uma cadeira melhor, pô, investe então na empresa. Melhora o EPI que você dá, tô falando sério. Esse dinheiro vai ser muito mais bem gasto. Vem na mão do médico que vai estar com um carro de R$ 500 mil, ganhando dinheiro fingindo que faz aso para os outros, fingindo que está realmente examinando um trabalhador, dá apto para todo mundo, não quer nem saber. Nem olha na cara do trabalhador, que várias clínicas fazem isso. Para de gastar com isso, para de gastar com consultoria que não vai avaliar nada. Pega metade do dinheiro, dá para tua família, dá para tua namorada, dá para tua esposa, da tua filha, torra esse dinheiro e a outra metade investe em melhoria para esses próprios trabalhadores. Vai ser um dinheiro muito mais bem gasto. Estou sendo sincero. Eu falo isso mesmo, mas é muito mais bem gasto. Para de ficar pagando caro por papel. Eu já nem continuaria a conversa com quem me propõe questionário online. Ele está propondo questionário online, provavelmente tendo os menores preços do mercado, que ele não está valendo nada. É pura perda de tempo. Pura perda de tempo. Tudo conversa fiada. Tudo, não conversa. Peça. A Andressa está falando, duro é quanto é personagens que querem fazer bom trabalho, uma avaliação de qualidade, mas a empresa só quer gastar com o orçamento mais barato que recebeu. Se você gastar mais barato no orçamento, não gasta. Não gasta. Quem quer pagar barato não quer fazer com qualidade. Então, se você não vai fazer qualidade, é o pior dinheiro do mundo. Não contrata o bom profissional nem o mal. O bom profissional é caro para você. Então, não contrate o mal, porque ele é dinheiro jogado fora. Dinheiro jogado fora. Não, a gente só contrata aqui, o nosso orçamento é só até esse. Gente, nosso orçamento é zero para isso. Vamos pegar esse valor que a gente ia contratar isso, vamos botar em outra coisa? Vamos aplicar um treinamento, vamos aplicar numa melhoria aqui dentro. Já que o dinheiro é curto, aplica melhor. Você vai gastar dinheiro, já não tem o dinheiro. Você não quer gastar o dinheiro no que é ruim? No que não vai servir para nada? Eu estou falando assim, é burrice, é burrice. É burrice dos empresários. Eu acho que eles tinham que ouvir isso de quem assessora, dos seus funcionários, assim, patrão, esquece NR1, arrisca pagar a multa. Ou, senhor, contrata uma boa consultoria de ergonomia, um bom psicólogo organizacional e realmente faz aqui uma intervenção, porque eu só tenho interesse aqui em fazer realmente um ambiente bacana, isso lhe satisfaz, isso acha isso justo, tem a ver com seus propósitos, ou pega metade do dinheiro, torra, compra uma joia, compra um iPhone, compra qualquer coisa aí para namorada, para amante, para o filho, para qualquer coisa. Andressa, eu vou tratar disso. Hoje não deu, mas eu vou mostrar um conjunto de ferramentas, tá? A ferramenta que avaliou assédio. As várias ferramentas, na verdade. Porque com metade do dinheiro, a outra metade investe aqui dentro. E para de dar dinheiro para consultoria vagabunda. Gente, já cheguei em empresa, eu conto sempre isso. Multinacional. Fui fazer auditoria. Ó, quero PGR, LTCAT, PCMSO, laudo de salubridade, periculosidade, blá, 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 blá. Quando eu abro a LTCAT, tá o logotipo de uma outra empresa.
porque a consultoria que fez trabalhava para grandes empresas, usa o mesmo modelo, então colocou os dados daquela empresa por cima do trabalho que tinha feito para aquela outra empresa lá. A outra empresa era até a PepsiCo. Estava com o logotipo da PepsiCo. E não, eu não estava trabalhando na PepsiCo. O meu trabalho não era para a PepsiCo. Para que essa empresa rasgou dinheiro com esse LTCAT? Veja a situação. Eles receberam o LTCAT, não abriram o LTCAT e estão tão certos que isso não tem a menor relevância que quando eu fui pago pela empresa, para fazer uma espécie de auditoria, fazer uma avaliação dos riscos dele, né, riscos empresariais, né, eles me entregaram aquele LTCAT com o logotipo da PepsiCo. Que dinheiro mal gasto, gente. Não faz LTCAT, não. Ih, não faz, não. Todo ano fica dando dinheiro, enchendo a burra do dono da consultoria. Ele faz de qualquer maneira. Você usa isso aqui para nada. Faz isso não, faz isso não. Não quer pagar uma consultoria séria, não quer contratar, não quer fazer gestão de risco ocupacional de verdade, não faz nada. Fica com dinheiro. Não faz ASO, não. Que mané ASO? Que mané avaliação de risco psicossocial? Para de conversa, para de. Você não tá honesto, não faz nada, não. Para de ser bobo. Tem muito malandro aí te enrolando, fica com esse terror de NR1, dia social, de receita, você é bobo. Se você perder alguma coisa, tudo que você economizou esse tempo todo, agora seja um cara bacana, pega uma parte do dinheiro, pelo menos você ficar enchendo as burras de dono de consultoria, dono de clínica médica, né? Investe um pouco aqui dentro e um pouco para você. Muito mais bem gasto o dinheiro. Você vai ficar feliz? Vai ficar melhor, trabalhar mais satisfeito para você, vai ter de repente uma cadeira melhor, ou vai ter uma CPAT melhor, sei lá, vai ter uma melhoria aqui no ambiente e você ainda vai ficar com mais dinheiro no bolso. Você pega o dinheiro, dá para os outros. E não tem nada, não beneficia você em nada e nem os funcionários em nada. Você quer pagar a clínica lá mais vagabunda para fazer aso da galera? Para quê? Não muda nada. Você vai pegar o PCMSO, não diz nada, não diz nada com nada, não tem epidemiologia ali, não tem nada. É só um pedaço de papel. E tu tá gastando quanto com isso? 10 mil? Maluco, patrão, ficar com 5 me dá 5, porra. Você é bobo. Ih, oxe. Eu, hein? Não tem necessidade. Ah, mas a lei manda, mas alguém bate aqui na tua porta e que se bater, tu vai perder quanto? Vamos aí, 5 anos que você deixar de fazer. Ficar com 50 mil no bolso, ó, 25 para você, 25 para mim. Economiza 25 mil. E se for multado? Porra, 4 mil. Vamos deixar de ser burro. Sério, vamos deixar de ser burro. Vamos falar a verdade. Começou com essa conversinha de questionário online. E, pelo amor de Deus, gente, contrata gente que sabe fazer. Tem muita gente boa no mercado. Prometo que eu vou mostrar as ferramentas. Vocês gostaram? Podemos encerrar? Sim, obrigada, Rodrigo. E eu que agradeço a todos vocês, gente. Muito obrigado. Amanhã, às 8, a gente volta. Maurilo, gostou, Maurilo? Excelente, né? Como sempre, né? As suas explicações, elas são assim, vai encadeando uma lógica, né? Então, você vai percebendo que, assim, não pode ser achismo, não pode ser um negócio de aplicar questionário. As pessoas têm que entender, têm que estudar mais a fundo, né, Rodrigo? Para poder realmente fazer um trabalho que seja de qualidade, né? Ou E não assim, fazer. então vamos fazer. Não, não Se não faz. é qualidade, se não tem qualidade, não dá. Muito bom, Rodrigo. Como Eu, pa- sempre, nota 10. eu parei o carro para agradecer, Rodrigo. Como sempre, as suas aulas são maravilhosas e oxigenam aí os nossos neurônios. Pensar fora da caixinha faz toda a diferença. Meus colegas, vocês não têm a noção de como o Rodrigo mexe aí internamente, sacudindo o nosso ser profissional. Sigo você sempre, meu amigo. Você é suspeita de falar, não acredito nas suas palavras. Você não tem como me admirar, porque você certamente é muito melhor que eu. Gente, professora Odete Sanches, uma das melhores profissionais que eu já conheci nesses meus anos de SST.
ética, competente, estudiosa, e ela tem tudo que eu invejo. Ela é paciente, a resiliência dela, a paciência dela. Eu tenho inveja dessa mulher porque ela é mais inteligente que eu, muito mais bonita que eu, com certeza, muito mais competente, muito mais estudiosa. Não sei como essa mulher arruma tanto tempo para estudar. E o pior não é isso, ela tem paciência, gente. Eu não tenho. Ai, como eu te invejo, Odete. Eu que sou seu fã, de verdade, tô falando sério. Eu que sou seu fã e tô sempre acompanhando seu trabalho. Fico quietinho, mas tenha certeza, eu que sigo você. Eu que agradeço, de Ah, verdade. nem tenho palavras agora para expressar o meu sentimento. Gente, olha, é fantástico, viu? Rodrigo, muito obrigada por você existir aí no nosso mundão de Deus dentro da área da SST. Espero estar ajudando um pouquinho. Uma pena que nem todo mundo, né, fica com raiva, mas faz parte. Beijo, Odete. Beijo para vocês. Amanhã às 8 estou aqui de volta e prometo, já é o terceiro dia que eu prometo. Prometo que amanhã eu vou mostrar um trabalho para vocês de comparação, que não foi eu que fiz, não, tá? Foram 12 universidades, de comparação das diversas, não de todas, mas de diversas ferramentas que estão no mercado. Será que interessa para vocês? Será que vai ser instigante? Prometo que amanhã eu compartilho, pessoal. Um abraço, boa noite. Rodrigo, Oi, Obrigado, Maurilo. boa você está noite. na frente do nosso tempo. Você está muito na frente do nosso tempo. Então, nós temos que Não, ir a reboque mesmo, cara. não, Muito relaxa, bom. relaxa, que também não é assim, não. Tem muita gente boa por aí, tem muita gente fazendo um trabalho muito melhor do que o meu. Tá Cada um faz o seu difícil por si, achar, viu? Maurilo. Tá Como? difícil achar, você sabe disso. Tá Ah, difícil mas aí, achar. mas aí é a questão dos seus algoritmos. Os seus algoritmos que não estão colocando as pessoas certas na sua frente. A Tá culpa não é das certo. pessoas, não. A culpa é dos seus algoritmos. Tá bom. Até amanhã. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado, Andressa. Tchau, tchau.